Porque enquanto estamos naquele estágio, estamos fazendo isso para a igreja, estamos fazendo isso para o ministério. Isso é um estágio que o cristão tem. Aí chega um momento que ele é revelado, ele vê Deus na coisa, ele vê Deus no ministério, ele vê Deus em sua palavra. E então ele recebe algo de Deus em seu coração, e a partir desse momento ele já não está mais fazendo com aquele pensamento que estava fazendo para a igreja ou para o pastor, mas está fazendo para Deus. Então, como Deus está vendo ele em todos os lugares e conhece seu pensamento, então não é uma coisa, agora eu tenho que fazer porque agora estou diante da igreja. Aí está o detalhe. Eu vou me comportar assim porque agora estou diante dos irmãos, mas você terá Deus por perto a todo momento, e isso de uma forma revelada e real. Não será apenas aqui, mas no seu coração. Isso mudará a conduta, o nosso comportamento. Aleluia. Agora veja, Abraão, ele foi chamado por Deus de sua terra, e saiu com Sara e com seus servos e peregrinou. E eles não tinham filhos, Sara não podia ter filhos, ela era estéril desde que casou, já estava há anos, muitos anos, vivendo com Abraão e sem filhos. E isso para ela era muito triste, porque naquele tempo era muito honrado uma mulher poder conceber filhos. Hoje elas não querem, elas preferem um gatinho, um cachorrinho. Mas naquele tempo era muito honrável ter filhos, gerar filhos. Hoje eles preferem gastar muitos dólares, como diz o irmão Branco, cuidando de um cachorrinho, de um gatinho. E aí chamam de filho. Coloca o nome de pessoas, um cachorrinho, né? Coloca o nome de pessoas, não coloca mais Totó, Bidu. Não, hoje é nome de pessoas. O tempo de colocar Totó, Pingo, Bidu já passou. Escolhe esses nomes, né? De repente você está passando na rua, eles gritam lá, você olha, acho que é você. Não, estão chamando o cachorrinho. Não é assim? Mas Sara queria muito ter, mas ela não podia. E Deus um dia então visitou Abraão na sua tenda. O irmão Branco disse que ele fez um corpo ali, porque ele é Deus, e desceu sobre aquele corpo humano. Não era uma teofania, era um corpo humano. E ele veio com 2 anjos, e Abraão olhou e viu os 3. E como ele era revelado, ele não era um idólatra, ele viu o seu Deus. Ele disse, meu Senhor. Vinha 3, mas ele viu um como seu Senhor. E então, se apressou, disse, Sara, prepara uns bolos, prepara um cordeiro, mata lá, prepara, assa logo, que temos visita. E Jeová comeu carne, e comeu aqueles bolos. E sentado na sombra com Abraão, com as costas viradas para a tenda, e Sara estava lá dentro. Então ele disse que Sara iria conceber, teria um filho. Sara riu consigo, sabe? Como eu, sendo velha, vou conceber. E ele perguntou para Abraão, por que Sara riu? E ela disse, eu não ri, meu senhor. Não diga que não riste, porque tu riste. Porventura a mão do Senhor está encurtada? Porventura há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa impossível para Deus? Aleluia! E Abraão creu. Ele creu naquilo. E o seu coração se alegrou. E passados anos, de repente Sara começou a rejuvenescer, começou a se tornar jovem, já estava velha, começou a rejuvenescer, e voltou a ter prazer com o seu Senhor, e o Isaac apareceu. Estou resumindo, irmão, por causa do tempo. E aqui está agora Abraão, a escritura que lemos, já com Isaac moço, lá pelos seus 15, 16 anos, segundo nosso profeta. E então Deus lhe pede para que ele leve Isaac àquela montanha e ofereça a ele. Veja que Abraão não titubeou na fé, ele não questionou Deus, ele estava crendo em Deus. Eu estou com a mensagem crendo em Deus aqui na minha frente. Essa é a posição de um cristão hoje. Você pode observar que para um cristão sempre lhe é pedido algo
além do que o natural possa fazer. E é uma visão que você tem que ter, porque você anda pela fé e não por vista. Aleluia. Você anda por fé, por inspiração. E isso leva você a ir mais longe. Você sai daquele território natural, terreno, e entra no campo espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Saltando um pouquinho aqui, vê, no parágrafo 131 ele disse, para concluir esse tópico que eu dei aí agora, ele disse, se nascemos de nosso Pai Celestial, se nascemos de nosso Pai Celestial, isso aqui é profundo. Se nascemos de nosso Pai Celestial, não nascemos apenas de um sistema religioso, não nascemos apenas de uma denominação. Se nascemos de nosso Pai Celestial, Deus, o qual chama as coisas que não são como se fossem. Isso está em Romanos, essa escritura, capítulo 4, versículo 17. Chama as coisas que não são como se fosse. Tem que haver algo em nós daquele jeito. Você está entendendo, meu irmão? Tem que haver algo em nós daquele jeito. Porque o nosso Pai Celestial chama as coisas que não são como se fossem. E quando Deus disse a Abraão que Sara teria um filho, para Abraão era assunto encerrado. O filho estava vindo, quanto tempo ia levar? Ele não questionou. Na verdade, quem ficou com pressa, quem arrazoou e começou a argumentar foi Sara. Sara tipificando a igreja, Sara duvidando, Sara achando que não ia vir. Quem sabe Deus quis nos dar esse filho por Agar, a serva. Entende? E Abraão não queria aquilo, mas ele fez aquilo porque Deus disse, ouça Sara. E veio Ismael, um briguento, estão brigando até hoje. Olha a sua descendência e o mundo árabe. Estão brigando até hoje. Veio um briguento, um flecheiro. Aleluia. Então, se nós somos nascidos de nosso Pai Celestial, por que duvidar do impossível? Por que não crer no impossível, melhor dizendo? Por que não crer no que Deus disse? Por que não crer na promessa? Por que não crer que nós podemos sim viver uma vida acima de toda reprovação? Que nós estamos sendo preparados para uma transformação de corpo? Que nós estamos sendo preparados para ser arrebatados? Que nós estamos sendo preparados para viver eternamente? Sair dessa casa que cansa, dessa casa que adoece, dessa casa que tem prazeres, terrenos que nós temos que sempre dizer não para ela. Ainda tem cristãos que vivem uma vida tão rasa, ainda tem cristãos que vivem uma vida tão suja, que ainda se lambe os beiços por um prazer carnal. Não entenderam ainda que esse corpo que moramos é templo do Espírito Santo. E que não podemos profanar esse templo, que não podemos destruir, porque quem destruir esse templo, Deus o destruirá. Esse corpo não é para se embriagar, esse corpo não é para se prostituir, esse corpo não é para se curvar diante de ídolos, é para ser templo do Espírito Santo, vaso de Deus, não de Satanás, de Deus. Fugir da mesa dos demônios, fugir das coisas que são horrendas aos olhos de Deus, das quais Deus anoja. Por essa razão a Bíblia diz que é uma abominação aos olhos de Deus uma mulher usar a roupa do homem. Por essa razão Deus não aceita uma mulher calva, careca, quando ela corta seus cabelos. Deus não suporta uma mulher careca, diz o profeta. Uma mulher, quando corta seus cabelos, ela fica sem autoridade para orar, porque é o seu véu. O seu cabelo foi dado em lugar de véu. E a sua autoridade de oração está em guardar o seu véu. E quando uma mulher corta o seu cabelo, nosso profeta diz, talvez ela nem perceba, mas um espírito de adultério está rondando ela, porque ela está rompendo sua proteção, seu véu. E se ela é casada, ela não está honrando o seu cabeça, que é o seu marido. Ela está desrespeitando ele. Isso quase não é pregado mais, mas isso ainda é Bíblia. Isso ainda é palavra de Deus. Guarde o teu véu, irmã. Cuide do teu véu, irmã. Não chega a tesoura nele. Você fará isso se você crê em Deus, como Abraão creu. Porque quando Deus disse para Abraão, Sara vai ter um filho, assunto encerrado. Quando Deus disse, me leva Isaac e oferece, assunto encerrado. Não disse nada para Sara.
simplesmente se preparou e saiu com os servos. Mas chegou no pé do monte, ele disse: vocês fiquem aqui, eu subirei com o moço, porque esse assunto é para mim e o moço. Vocês não têm espiritualidade para subir mais alto, vocês não vão entender, e sendo assim, vocês vão atrapalhar. Quando um crente é carnal, ele atrapalha, ele não entende. Se aqueles moços fossem juntos, eles iam querer brigar com Abraão, eles iam querer tirar o moço do quadro. Por isso que quando Deus manda a gente fazer certas coisas, você não tem que dar explicação. Se você tem certeza da comissão, tenha fé, crê em Deus, vá em frente, põe a vida em ordem, põe a casa em ordem. Alguém lá em casa tem que ser espiritual. Às vezes tem muitos carregadores de Bíblia lá em casa, mas tem que ter alguém espiritual lá. Aleluia. Crendo em Deus. O foco é Deus. O foco é a palavra. Eu dizia, hoje tem muitos atrativos, muitas vozes. Entende? Se você não tem um foco, um objetivo, e se você parar para ouvir, enquanto você vai passando, um diz uma coisa, outro diz outra. Um diz: eis que o Cristo está aqui. O outro diz: eis que o Cristo está aqui. Então você para ouvir, e você não vai ao seu destino. Você tem que chegar lá. É como o irmão Brand diz, a carruagem vai passando, levando as boas novas. Os cães estão latindo, mas ela segue passando, porque ela está levando alimento, ela está levando algo, e tem alguém lá em casa esperando. Mas se parar para xingar cachorro, se parar para brigar com cachorro, você não chega nunca. Se você parar para dar explicação para A, dar explicação para B, o porquê que você está passando, você não vai chegar no destino. Não dê explicação para espírito errado. Viva a palavra. Não dê explicação para incrédulo. Viva a palavra. Chegou a hora da igreja voar mais alto. Chegou a hora da igreja tomar posição. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. O crente natural nunca vai entender um crente espiritual. O crente natural, o crente de Ló, sabe o Ló? Essa descendência de Ló. Mas se somos filhos de Abraão, o profeta diz que Ló era um centavo de dólar comparado com Abraão. Ló não se compara no sentido fé, revelação, espiritualidade. Não dá para comparar com Abraão. E hoje está cheio de crente Ló, que só quer terra boa, que só quer casa boa, que só quer bênçãos na terra. Mas Abraão não. Abraão olhava para o impossível. Abraão olhava para a promessa. Abraão olhava para Deus. E é isso que a noiva faz. A noiva olha para a promessa. A noiva olha para o arrebatamento. A noiva olha para a mensagem da hora. A noiva não tira o seu olhar para os ventos de doutrina que surgem, para os movimentos que surgem, porque todos eles vêm com o argumento de ajudar, de reunir, de ajudar, de reunir. Mas o fruto termina a discussão. Você olha o fruto. Onde está o fruto? Se está abençoando, se está ajudando, onde está o fruto? Onde está a mudança de vida? Irmão, enquanto Deus me dê graça, enquanto Deus me dê força, eu quero pregar um evangelho que mude as vidas, que mude. Aleluia.
Ó, escuta aqui, ó. Que não sou como desabafo. Que não sou como desabafo. Que ninguém me entenda mal. Eu já estou cansado desses crentes fracos, desses crentes mundanos, desses crentes que sentam na mesa de demônios e depois vêm para a mesa de Deus. Eu já estou cansado. Você não pode contar com eles, porque na hora que a situação aperta, eles te abandonam. Porque eles são muito parecidos com Ló.